E aí, galera, foi uma partida contra o Mirassol que não foi nada positiva para o Ceará. A equipe saiu de campo com a derrota por 2-1. Foi uma partida toda correndo atrás de um resultado melhor, porque estava com um resultado ruim o tempo todo. O Ceará iniciou com uma chance de gol do Lucas Rian, que deu em defesa do goleiro Muralha, e depois disso tomou o gol na sequência. Na primeira oportunidade, uma cobrança de falta, uma bola parada, como os técnicos gostam de chamar, e aí aconteceu o gol da equipe do Mirassol. Depois disso, o Ceará basicamente dominou as ações do jogo. Foram 18 escanteios, 19 escanteios na partida, só para o Ceará. E mesmo assim, a equipe só chegou ao empate no finalzinho da partida. Depois disso, tivemos a expulsão do zagueiro Matheus Felipe. É uma pena que o Matheus, que eu não concordo com muitos que acham que o Matheus é um jogador ruim. Acho ele um bom jogador, um bom zagueiro. Ele é um zagueiro do nível para uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas ele tomou um cartão bobo numa briga, numa discussão, e aí quando ele precisou fazer a falta, engraçado, quem estava acompanhando o futebol conosco no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM, pode ver que eu disse que o jogador não pode tomar cartão assim, principalmente um defensor, um jogador de marcação, porque mais na frente ele precisa fazer uma falta para cartão e acaba tomando o cartão, e soma-se ao primeiro, ele é expulso. Isso veio a acontecer no segundo tempo de jogo. Levantou a perna para pegar a bola, não foi querendo tocar o adversário, mas tocou. A regra é assim, é uma imprudência. O Matheus tomou um segundo cartão amarelo e foi expulso. O Ceará ficou exposto. Foi assim que o Mirassol conseguiu alguns contra-ataques, e um deles, a arbitragem marcou o pênalti. Um pênalti que, no meu ponto de vista, não aconteceu. Às vezes surgem, né, aquelas imagens que a gente ainda não viu em lugar nenhum e que podem dizer que tá ali, a falta aconteceu, o pênalti, mas até que me mostrem alguma dessas imagens, eu vou pelo que eu vi. E eu hoje trabalho pertinho do campo, assistindo ao jogo, então eu tenho a visão do que está acontecendo, uma visão não espacial, né, uma visão direta do que está ocorrendo, e tenho a visão também de um monitor, né? Quando o jogo passa em TV aberta, eu tenho um monitor que me mostra os replays. Então eu vi o lance, mas estava distante, porque eu estava de trás do outro gol, não tinha nenhuma ideia do que tinha realmente acontecido, só que nos replays eu vi várias vezes, até parece haver um pequeno toque na perna do jogador do Mirassol, mas ele ainda dá sequência ao lance, ele dá uma passada com aquela perna onde pode ter havido o toque, e dá uma segunda passada, e nessa segunda ele entende que não vai alcançar a bola, pelo menos não em condição de finalizar, e aí cai. No que ele cai, o árbitro marca pênalti. Não vi realmente a falta, no meu ponto de vista não foi pênalti, como eu digo para vocês. Até que, sei lá, apareça uma imagem, não sei de onde, que mostre que alguma coisa aconteceu de algum ângulo, mas do ângulo em que as imagens foram mostradas repetidamente nos replays, não deu para mostrar que há nem uma falta ali na área e nem um pênalti. Isso a gente precisa dizer porque temos que avaliar o que está acontecendo. Mas o Ceará perdeu o jogo, porque vale o que a arbitragem diz, né? Vocês sabem disso, né? Que no jogo contra o Goiás, o Ceará acabou tomando 2 gols de pênaltis, todos eles cheios de irregularidades. Mesmo assim, valeu o gol de pênalti com 2 toques na bola, valeu o gol de pênalti quando no início da jogada houve falta em jogador do Ceará. Então, valeram os gols, e o Ceará, em 2 jogos que ele poderia ter marcado talvez 4 pontos, o Ceará sai de campo com 0 pontos em 2 rodadas. Isso é terrível para uma equipe que inicia um segundo turno já atrás. Quando ele iniciou o segundo turno, ele já estava atrás da zona de da zona de classificação, não estava na zona de classificação. Felizmente, depois que o Condé chegou, a equipe ganhou uma pontuação que o distanciou da zona de rebaixamento, que o fez chegar perto da zona de classificação, mas ele começa o segundo turno atrás dessa zona, então ele precisa remar. E em 6 pontos possíveis, 0 pontos anotados. Isso complica muito
a vida e a situação do Ceará nessa Série B do Brasileiro. O técnico Léo Condé esteve aqui para entrevista coletiva, inclusive aqui, esse localzinho aqui, concedeu a entrevista coletiva e falou sobre essa situação, lamentando mais uma derrota e como aconteceu essa nova derrota do Ceará. Realmente é em cima do que você falou, a gente lamenta muito o resultado, né, por tudo aquilo que a equipe conseguiu construir dentro do jogo, né? Eu acho que a gente fez um jogo dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que eu acho que o torcedor espera, principalmente jogando em casa, de ser uma equipe impositiva, que pressiona o adversário, e a gente fez isso desde o primeiro minuto, né? Eu acho que a gente, durante todo o jogo, a gente teve um amplo domínio. Talvez os 10 minutos finais ali do primeiro tempo, a gente errou algumas tomadas de decisões e facilitou um pouco a situação ali do jogo para o Mirassol. Mas no geral a gente criou várias situações, tanto pelo lado direito, lado esquerdo, pelo centro. Sofremos um gol na jogada de bola parada, uma jogada forte que a gente sabia do adversário. Segundo tempo, a gente reorganizou ali no primeiro tempo, mexemos um pouquinho no posicionamento ali do Mugni, adiantamos ele um pouquinho mais para se aproximar junto do Ailio, Saulo e os demais atacantes. E voltamos melhor ainda, e fomos empacotando chance uma atrás da outra. O goleiro fez uns 3 ou 4 milagres, a bola parou na trave. Eu acho que assim a gente fez o gol até um pouco tardio. Talvez se a gente já tivesse feito o gol logo no início ali do segundo tempo, talvez a gente teria até um pouco mais de tranquilidade. E infelizmente no final ali perdemos um jogador, e aí acaba todo mundo já um pouco mais desgastado, os jogadores que entraram ali ainda um pouco frio. E enfrentamos uma boa equipe também. E aí o último lance, mais uma vez um lance duvidoso, né, questionável, do lance do pênalti, que eu acho que também foi um pouco parecido. Nós tivemos lances parecidos no primeiro tempo, um com o Lucas Rian e depois um com o Pulga no segundo tempo. Mas enfim, eu acho que a gente lamenta muito o resultado. Agora a performance da equipe foi boa. Achei bem interessante duas coisas que o Léo Condé ele falou. Ele veio dar, claro, aquelas explicações no pós-jogo, né, do que aconteceu na partida. Ele falou duas coisas interessantes. Uma delas, que um árbitro deveria também vir no final para dar suas explicações. E outras questão, né, que foi conversada com ele, que ele falou que o Ceará representou contra a arbitragem da partida contra o Goiás e pode fazer uma nova representação contra a arbitragem dessa partida contra o Mirassol. Claro que eles vão estudar, avaliar as imagens e o que fazer, mas que independente da reclamação que for feita, independente do que esteja correto ou incorreto, sendo um erro de fato, ou seja, um erro que o árbitro teve um entendimento diferente, acha que foi uma coisa num lance que não foi, não é um erro de direito. O erro de direito seria o escanteio tem que ser batido com a mão, é um erro de direito, né? O erro de fato, quando o árbitro observa uma coisa e acha que foi aquilo mesmo, ou seja, ele acha que foi pênalti mesmo se tem sido um erro de fato, esses erros não voltam mais. E os pontos também não voltam. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala aqui, né? Hoje todos vocês aqui são ouvidos, né? Brasil inteiro, então a gente tem que ter cuidado com o que fala, que a gente ainda é punido ainda. O que eu acho que tem que acontecer, igual eu estou aqui com vocês, eu acho que tinha que trazer o árbitro também num pós-jogo para ele justificar, né? Porque você pega esse recorte recente lá em Goiânia, os pênaltis, né, questionáveis também dentro do que você falou, mas cara, o jogador deu 2 toques na bola na batida. O VAR só tem que avaliar se o goleiro adiantou, se teve invasão da área ou se teve alguma infração ali no lance da batida. O cara deu 2 toques na bola, como que não enxerga, né? Então assim, e aí assim vem acontecendo isso de forma sistemática. A gente fica meio que impotente, né? O clube está se movimentando, vai lá na CBF reclamar, só que esses pontos não voltam mais, né? Esses pontos não voltam mais. Só que assim, e a gente ainda tem que ter o cuidado, principalmente perante ao torcedor. A gente ficar justificando muito, ainda vai, poxa,
tá querendo transferir, mas não é uma dura, infelizmente, é uma dura realidade que o Ceará vem passando agora. Eu acho que a gente está sendo prejudicado, sim. Se é intencional ou não é outra questão, mas que eles estão errando de uma certa forma. Se pegar o lance, a gente estava olhando ali agora, o lance do Lucas Rian no primeiro tempo foi idêntico ao, né, eu acho que não foi nada, nem um nem outro, né? Então, assim, a gente lamenta muito porque o campeonato está muito ajustado, está muito difícil, o ganhar e o perder está muito próximo. Enfrentamos hoje aí uma boa equipe, bem treinada, com bons jogadores, acostumado a jogar Campeonato Paulista, jogar contra os grandes lá de São Paulo. Então, assim, é detalhe que define os jogos, infelizmente. Mas vamos torcer para que isso mude. A gente não quer ser beneficiado em nada, a gente só quer que tenha justiça, é o que a gente espera. Agora, independente do que acontecer nessa rodada, o Ceará termina a rodada a 5 pontos da zona de classificação do G4 da competição. O Ceará tem 29 pontos e o América Mineiro, quarto colocado, tem 34 pontos. Então são 5 pontos na distância aí entre o Ceará e o G4 dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará tem pela frente agora, na sequência, uma partida contra o CRB, difícil, a gente já sabe disso, jogar contra o CRB não é fácil, não é simples. A partida acontece em Alagoas, o que torna o jogo ainda mais difícil. O CRB vem de derrota na rodada para a equipe do Manaus, então vai precisar se reabilitar, está numa zona ali meio perigosa, numa zona intermediária, vai ser um jogo bem difícil, mas aí eu concordo com o Léo Condé. O resultado foi ruim, mas a performance do seu time não foi ruim. Foi uma boa performance. O Ceará tem que melhorar em algumas coisas. Algumas decisões a serem tomadas. Às vezes o Ceará antecipou a hora do arremate. Tinha momentos em que no lance cabia ainda mais um toque, passar a bola para o seu companheiro, tentar talvez receber na frente. Cabia ainda jogada antes da finalização e os jogadores acabaram finalizando. Essa foi uma das questões, e uma das questões que certamente o treinador viu o jogo, terá os lances para reavaliar e poderá conversar com os seus atletas. É importante finalizar na hora que tem que finalizar, mas é importante não antecipar, não queimar etapas, porque às vezes você finaliza quando o teu companheiro está numa condição melhor de finalizar, ou quando numa nova jogada você pode finalizar um pouco mais à frente. E acho que o Ceará pecou nesse tipo de lance. Havia uma afobação, porque 1-0, o gol que viria de empate, a equipe precisava da vitória, então ela se afobou como se pudesse marcar 2 gols num lance só. Precisava ter um pouco mais de calma e de tranquilidade, com os minutos, com o tempo que o jogo dava, para que a equipe pudesse chegar a esse empate um pouco mais cedo, para lhe dar a condição de uma virada dentro da partida. Acho que o Ceará pecou nesses momentos, mas a performance em si foi boa. Se a equipe continuar com essa performance, certamente com performance como essa, performances seguidas em jogos em sequência, o Ceará conseguirá bons resultados. O problema é que agora ficou mais distante da zona de classificação e vai precisar realmente de uma ótima sequência de vitórias para voltar a lutar pelo G4 da competição. O Ceará contratou, né? O Ceará conseguiu contratar 5 reforços nessa janela de transferências nacionais. O Lucas Rian foi o primeiro, participou dessa partida, poderia até ter marcado o gol no começo do jogo, mas o Muralha defendeu. O Andrei, o volante Andrei, tem sido pouco utilizado o Andrei. O Thalisson, o atacante Thalisson, entrou no segundo tempo da partida. O João Pedro ainda não estreou, o zagueiro que veio emprestado pelo Corinthians. E o Eric, lateral esquerdo, que chegou do Vila Nova, ele até estava no banco de reservas. O Condé optou pelo Paulo Vitor, que deve ter feito a sua última partida na equipe do Ceará. O Internacional pediu o retorno desse atleta, o Ceará pediu um pouco mais de tempo para ficar com o jogador, mas agora deve solucionar aí as questões de rescisão de contrato e devolver o atleta ao Internacional. Então são essas 5 contratações que o Ceará fez nessa janela de transferências. 2 atacantes, Lucas Rian e Thalisson, 1 volante, o Andrei, 1 zagueiro, o João Pedro e 1 lateral esquerdo, o Eric, que veio do Vila Nova. O técnico Léo Condé analisou esses reforços que ele tem no seu grupo nessa janela de transferências e se precisa de alguma coisa a mais. Bom, realmente, como você citou, o clube se movimentou, trouxe
trouxe umas peças interessantes. Naturalmente eu acho que nesse momento a gente tem uma base boa. Aí vai depender muito da questão da característica de cada atleta, o que cada jogo vai pedir para a gente fazer essas mexidas e ir oportunizando. Já o Thalisson já vem participando, Lucas Rian um pouco mais, hoje já teve a oportunidade de começar seu primeiro jogo desde o início. Ainda temos alguns outros atletas para serem um pouco mais, digamos assim, aproveitados. O futebol é muito dinâmico, né? A janela permanece aberta, o clube está atento. É claro que pode ter saídas, poucas, né, dentro do que a gente imagina, mas também pode chegar uma ou outra peça. A gente discute isso internamente, né? Uma ou outra posição a gente ainda entende que tem a necessidade, mas assim, de um modo geral, eu acho que a gente tem um elenco competitivo. Está se mostrando dentro dos jogos. Infelizmente, assim, o ganhar e o perder está muito próximo, né? Uma competição muito ajustada, mas eu acho que a gente não está devendo nada a nenhuma equipe. A gente está conseguindo fazer bons jogos competitivos. É uma campanha de recuperação, né? A gente, quando cheguei aqui, a equipe estava em 11º lugar. A gente estava buscando, né? Vai continuar buscando se manter nesse bloco dos primeiros ali e tentar se aproximar, principalmente dos 4 primeiros. O importante é na última rodada estar entre os 4. É claro que vai ser uma luta dura, né? Mas a gente vai continuar lutando, trabalhando, mobilizando todos aí para a gente continuar dentro dessa perspectiva. E eu concordo com o Léo Condé. Acho que se tem ainda alguma possibilidade, e como o prazo vai até o dia 2 de setembro, o Ceará não pode dormir no ponto e necessita contratar mais. Acho que o meia seria muito, muito importante. Vamos pensar aqui. Depois que o Mugni saiu, o Ceará perdeu um pouco dessa ligação do meio campo para a parte ofensiva. O Recalde aqui é o meia, mas a forma como o Mugni trata a bola, a forma como ele inicia as jogadas é diferente do Recalde. O Recalde é quase um meia atacante. Não é esse meia de elaboração das jogadas. Não é esse meia que vê, estuda o jogo e dá o início a uma jogada ofensiva, uma jogada perigosa para o adversário. O Recalde já é um meia mais à frente, que tabela com o atacante, que finaliza, que é mais agudo. São, apesar dos dois jogarem no meio campo, posições diferentes. É por isso que o Recalde até já foi utilizado como centroavante na equipe do Ceará. Então precisaria de um jogador de elaboração de jogadas, um jogador com características mais parecidas com o Mugni, um jogador que já é muito difícil no futebol brasileiro e no geral, é muito difícil de se conseguir. Mas se o Ceará tivesse essa condição, acredito que seria uma boa adição ao grupo e talvez, quando o Léo falou de carência que ele ainda vê no grupo, talvez seja para esse setor. Mas independente disso, acredito que o Ceará, com a forma como jogou diante do Mirassol, ele certamente conseguirá bons resultados daqui para frente na Série B. Mas precisa manter isso e precisa acertar um pouco o lado das finalizações. A hora de marcar o gol, apesar de ser, ao lado do Santos, o melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará precisa melhorar na feitura dos gols, precisa melhorar na finalização, precisa melhorar para que o número de oportunidades se transformem num número parecido com o de gols que a equipe faz dentro dessa Série B do Brasileiro. Vejamos se a equipe não cai aquela questão de semblante para o jogo contra o CRB. Já faz algum tempo que o Ceará não consegue vencer o CRB. É um jogo na casa do adversário e seria importantíssimo para o Ceará conseguir os 3 pontos em Maceió, os 3 pontos em Alagoas. É a partida da quarta-feira e a equipe precisa o mais rápido possível da recuperação. Lembrem-se, 2 partidas nesse momento da Série B, nesse segundo turno da competição, 0 pontos. O árbitro marcou um pênalti que não existiu. O cara fez 2 toques pro gol. Isso tudo, como disse o Léo Condé, é importante brigar por isso, mas os resultados não voltam mais atrás. São 0 pontos no segundo turno da competição e o Ceará precisa começar a pontuar nesse segundo turno e começar a não só descer, como aconteceram nessas 2 últimas rodadas, não descer mais, buscar subir na competição e tentar chegar e brigar por esse G4, porque olhando para o que o time está fazendo em campo, quando atua contra qualquer adversário, dá a impressão
que esse time tem capacidade de chegar ao G4, de brigar por uma vaga na Série A, mas isso precisa acontecer com a transformação desses bons jogos em bons resultados, dessa performance em pontos que o Ceará vai precisar para tentar chegar lá em cima. Amigos e amigas, não estamos falando de uma história positiva, afinal de contas o Ceará saiu de campo derrotado, mas estamos falando do que aconteceu e de perspectivas, pois o futebol é assim, né? Como dizia meu amigo Sérgio Pinheiro, não há vitórias nem derrotas que sejam para sempre, que sejam permanentes. E o Ceará tem pela frente agora essa partida contra o CRB, assim como depois do CRB, outras 16 nessa Série B do Campeonato Brasileiro, para tentar se aproximar e ainda buscar por uma vaga no G4 de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Muito legal você estar com a gente acompanhando, legal ter acompanhado nossos vídeos. Se for o que você acha que deve, deixe seu like, é isso que nós sugerimos. Se você ainda não é inscrito no canal, teve até um colega que escreveu essa semana dizendo o seguinte: eu tinha certeza que eu era inscrito no canal, fui olhar, não era inscrito no canal, fui lá e fiz minha inscrição. Faça como esse amigo e também faça sua inscrição. Toque lá no sininho para que você receba as informações dos novos vídeos bem quando os vídeos forem colocados, e eu agradeço a audiência de todos vocês, marcando encontro, claro, se Deus nos permitir, para o nosso próximo vídeo. Será que essa semana viaja até Maceió e certamente a gente vai conversar sobre essa viagem, sobre quem vai, sobre quais as perspectivas desse Ceará que joga na quarta-feira contra a equipe do CRB, provavelmente com a volta do David Ricardo, sem a presença do Matheus Felipe, que está suspenso, e ainda sem o Lourenço, porque luxação no ombro, ele deve passar mais algum tempo no departamento médico do Ceará. O Ceará treina no clube, a reapresentação neste domingo. O Ceará ainda treina na segunda pela manhã, mas à tarde, no início da tarde, viaja seguindo até Maceió. O treino de terça já acontece em Maceió, no CT do CSA, e na quarta-feira o Ceará enfrenta o CRB às 8 da noite pela 22ª, a terceira rodada do segundo turno da Série B desse Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, a gente se vê nos próximos vídeos, se Deus quiser.